Quarta questão de eletroquímica. A tal da cauda bordaleza. A cauda bordaleza, gente, é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2 com óxido de cálcio. E sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela aplicação de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potencial padrão de redução para algumas semi-reações de redução. E ele quer saber a equação química que representa a reação de formação na mancha avermelhada. Bom, essa mancha avermelhada, gente, ela se deve pela reação de algum desses componentes que se encontram no texto. Então vamos com calma. Vamos lembrar que o texto nos deu quais são os reagentes. Você tem cobre 2+. Aonde está, professor? Aqui, ó, no comecinho do texto, sulfato de cobre 2. Ele também deu óxido de cálcio. E aqui vamos lembrar como que faz o NOx, né? Óxido de cálcio, a gente sabe que o NOx do oxigênio é -2. Então qual deve ser o do cálcio para que dê 0? +2. É ou não é? Então, nós podemos tirar dessa informação que o cátion cálcio se encontra presente nessa história. Outra informação importante que passou reto se a gente não presta atenção. A tal da faca de ferro. É ferro puro, gente, é ferro metálico. Então, esses 3 aqui que eu destaco, o cálcio, cátion cálcio, na verdade, ferro metálico e cátion cobre. São 3 substâncias que me interessam. Por isso a tabela de potenciais de redução. Bom, dessas opções, lembre-se que numa reação de óxido-redução sempre tem que ter alguém que perde elétrons. A única pessoa que pode perder elétrons é o ferro. Ele pode perder elétrons. Agora, os outros 2 aqui, o cátion cobre e o cátion cálcio, eles podem receber elétrons, pois estão de forma cátion, né? Tem positivo ali. Então, eu teria que formular reações a respeito dessas opções. Já que esse rapaz pode receber e esse aqui também, vamos tentar combinar essas informações. Porém, já definido então quem são os reagentes, porém eu posso usar a tabela de potencial. Vamos pegar primeiramente a reação de cobre. O cátion cobre, quando recebe 2 elétrons formando o cobre metálico. Então, cátion cobre mais 2 elétrons formando o cobre metálico. Essa é a reação de redução. Qual é o seu potencial? 0,34 volts, positivo inclusive. E o ferro? O ferro está na segunda linha, gente. Ele está na segunda equação da tabela, só que a equação como ela está na tabela não está de acordo com o que eu quero. Eu quero que seja reagente o ferro e o produto um cara oxidado. Então eu sou obrigado a inverter essa segunda equação para coincidir. Sou obrigado a inverter a equação para coincidir com o texto. Então vou colocar assim, que o ferro metálico vai se transformar em cátion ferro e vai liberar 3 elétrons. Potencial disso, mais 0,04 volts. O professor, o senhor colocou mais, não é negativo na tabela? E isso exatamente é negativo, mas percebe que eu inverti? Por quê? Porque eu inverti também a equação. Então, quando eu inverto a equação, tem que inverter o sinal do número. Com isso, gente, nós já temos algo que pode nos dar uma equação global. Só que perceba, antes de executar aqui a equação global, percebe que os elétrons não estão iguais? Eu preciso modificá-los. O que eu vou fazer? MMC. Qual que é o MMC entre 2 e 3? Não é 6? Então eu vou multiplicar por 3. Vou multiplicar por 3
vai dar 6 elétrons. Vou multiplicar por 3. E embaixo vou multiplicar por 2. Multipliquei por 2. Multipliquei por 2. Multipliquei por 2. Percebeu o que aconteceu? Ops! Ô, professor, 2 vezes 3 dá 6, né? Ah, é verdade, desculpa, gente. 6 elétrons. Agora que eu tenho a equação já ajustada, eu posso cancelar esses elétrons. O fluxo de elétrons aqui vai ser cortado. Veja que a setinha está embaixo da setinha. Copie assim, para não ficar feio no seu caderno. Que aí vai ficar 3 cátion cobre mais 2 ferro, formando 3 cobre metálico e 2 ferro 3+. Feito tudo isso, professor, eu preciso multiplicar os potenciais? Não, não, não. Potencial de eletroquímico não é por mol. Ele é uma propriedade intensiva da matéria. Não é extensivo, então não preciso multiplicá-lo. Não é por mol. Está escrito só volt. A hora que você soma os potenciais, vai dar 0,38 volts. E deu positivo, percebe? Toda vez que um potencial elétrico é positivo, nós temos uma reação espontânea. Portanto, é essa reação que deve ter ocorrido na tal da cauda bordalesa. A melhor reação que retrata isso tudo, ó, é a letra E. É exatamente essa reação. Professor, eu poderia fazer a mesma história com cálcio? Poderia. Você poderia, eu não vou terminar inteiro aqui, mas você pode pensar que o cálcio 2+, recebeu 2 elétrons e formou cálcio. Nessa etapa que aqui eu descrevo, veja, eu vou copiar o potencial, menos 2,87. E o ferro continua na mesma história. Né? Ferro vai formar ferro 3+, mais 3 elétrons. E o potencial é mais 0,04. Tem que ajustar aqui as equações, vou fazer um pouco rápido. Mas veja que, independente da equação, esse potencial vai dar menos 283 volts. Esse é um potencial negativo. Portanto, é uma reação não espontânea. Não ocorre de forma espontânea. Então, não é essa reação que vai ocorrer na cauda bordalesa com o cálcio, mas sim a com cobre, justamente porque o potencial final da equação toda é positivo. Beleza? Próxima questão daqui a pouco.